esse assunto é um dos assuntos mais difíceis de falar, pastor, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, devido aos bloqueios que as pessoas têm, então a falta de conhecimento também nas escrituras, né? Então as pessoas têm esse questionamento, né? Sonho vem de Deus, né? Deus fala em sonho, o diabo fala em sonho, né? Existe o sonho de barriga cheia, né? Então, se a gente fosse falar aqui, fazer um estudo acerca de sonho, né? Teria que ser algo muito bem explanado, muito, porque é muita dúvida, tem muita dúvida, né? Nos dias de hoje. Mas nós vamos ver à luz da Bíblia que Deus falava em sonho, né? E ainda fala nos dias de hoje. Falou na antiga aliança, né? E falou também no tempo da graça. Então hoje não é diferente. Deus ainda fala em sonho, né? Sonhos é sim uma linguagem de Deus, uma das linguagens de Deus, né? E a gente vamos hoje falar o porquê que Deus fala em sonhos, se Deus pode falar pessoalmente. Mas hoje já vai entender o porquê, né? Por que Deus fala em sonho? Se ele tem o Espírito Santo, se ele tem seus anjos, né? Por que ele fala isso aí? Já vou pegar esse gancho. Por Já quê? pegado no início já. Ó, já deixei até. Por que ele fala isso aí? E é interessante que você tiver dúvida durante o programa e você vai colocando as dúvidas aí que qualquer coisa, né, Pastor Paulo, nós podemos fazer o número 2 só para responder as dúvidas sobre sonhos. O número 2 seria bom mais para dar esse direcionamento. Vamos falar hoje da ciência, do fundamento, né? Porque funciona assim, pastor. As pessoas vão na live da gente e falam: por que eu sonhei o que significa sonhar com gato? O que significa sonhar com cobra? As pessoas lá já querem logo as coisas mastigar, definido. Só que eu não posso chegar numa live e dar uma definição sem a pessoa detalhar um sonho. Se você for olhar no tempo de José, quando vinham trazer sonho para José interpretar, porque sonho é dado a interpretação, né? Nos tempos de Daniel, eles contavam o sonho detalhadamente. Detalhadamente. Então eu não posso chegar aqui e a pessoa, eu sonhei com uma cobra. Não tem um fundamento só de eu falar para você, você sonhou com uma cobra. Será que é traição? Será que é inveja? Então tem muitos fatores para analisar, porque eu acredito que existem 3 vias aí, né, 3 caminhos por onde vem o sonho, que é o de cunho físico, né, emocional e espiritual. Porque nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Então, tem todos esses fatores aí para a gente entender. Mas vamos ler o fundamento. Por que Deus fala em sonho? Por que está no livro de Jó? O livro de Jó era para ser o primeiro da Bíblia, na ordem cronológica. Jó é o patriarca, né? Jó está lá antes de Moisés, está lá, é os patriarcas. Então, lá no início, né? Desde lá do início, olha que Jó vai falar já, né, o porquê que Deus falava em sonho. Então, Jó não está no meio da Bíblia. Jó era para ser o primeiro livro da Bíblia. Ele é ancião, ele é patriarca. No livro de Jó, capítulo de número 33, e versículo 14, olha o que ele diz. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu vou ler, tem 4 versículos para me ler aqui, mas deixa eu parar desse versículo primeiro. Lembra que Jó estava falando num tempo que não tinha as distrações de hoje, as interferências de hoje, não tinha televisão, celular, entretenimento, não tinha nada disso. Jó vivia num deserto. Jó, naquele tempo, dá para você imaginar, né, como que era. Era uma casa cada centenas de quilômetros, não tinha interferência nenhuma, não tinha todas essas vozes que tem hoje, todo esse entretenimento que tem hoje. E olha que Jó diz, antes Deus fala 1 ou 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Agora você imagina os dias de hoje. Então, primeiro Jó diz assim, Deus fala com o homem. Ele fala 1, o homem não escuta. Deus fala 2, o homem não escuta. E aí ele diz assim no versículo 15, em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes sela as suas instruções. O lindo aqui é que Jó fala isso. Abre os ouvidos dos homens. Mas peraí, não está falando em sonho? Mas por que abre os ouvidos? É isso que a gente precisa entender.
para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem à soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ou seja, eu sempre gosto de dizer isso, pastor, já vou dizer no início, que o sonho não é um decreto. O sonho é um alerta, já está dizendo aqui. Deus fala com você fala com 2 vezes, isso no tempo de Jó, hein? Você imagine hoje. Com tanto de entretenimento, com tanto de voz e distrações que nós temos, como é que a pessoa vai ouvir a voz de Deus? É poucos que conseguem ouvir. Né? Deus fala, agora ouvir é outra história. Deus fala o tempo inteiro. A gente acorda, o Espírito Santo já está lá. Paulo faz isso. Mas é tanto entretenimento, é tanta preocupação, é tanto isso que a gente não ouve. E aí Deus vem na noite, quando a gente adormece, para aplicar suas instruções. Eu tentei falar com você de manhã, mas eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Olha o laço que está preparado para você. Então, o sonho não é um decreto, pastor. Então, o primeiro ponto que as pessoas precisam entender isso aí. Quando Deus dá um sonho na madrugada, a gente vamos dividir depois, né? O que é sonho emocional, o que é revelação. O diabo também vem atacar a gente em sonho, né? Mas Deus não está dizendo o que vai acontecer. Ele está nos alertando, nos preparando, né? Tipo, para orar para não acontecer, talvez. Isso. Interceda, ore por esse caso para não vir acontecer isso. Exato. Deus não pode intervir sem a ação do homem, né? É por isso que Deus vai falar, clame a mim. É por isso que a Bíblia vai falar, pedi, né? Batei, buscai. É por isso que a Bíblia manda orar. Por quê? Deus não pode intervir sem uma ação do homem. É uma ação para uma reação. Então o que acontece? Deus vem e mostra, ó, Ariston tem um laço preparado contra a sua vida. Aí você vê lá uma mulher vindo, um ataque, e aí Deus está te alertando, Deus não está avisando, vai acontecer. Agora Deus te alertou para você vigiar, para você já orar quebrando o laço, para você ficar atento. E aí você não ficou atento e caiu, mas Deus alertou. Ah, mas Deus mostrou que ia acontecer. Não, Deus não mostrou que ia acontecer. Deus alertou você para não acontecer, é diferente. Verdade. Eu até lembro, você falando isso, eu lembrei que eu ensinava mais ou menos algo parecido lá, né? Nós tínhamos um vale de profeta para ensinar sobre profecias, sonhos e visões. E eu falei, sempre quando você tiver um sonho ruim, você não sabe se era um aviso, principalmente era pessoas novas convertidas, né? Que tem coisa mais profunda para falar hoje. Hoje eu entendo disso sobre sonhos. Mas eu falo, se você sonha coisas ruins, se for um alerta de Deus ou se for um ataque do diabo, você repreenda aquele mal que você viu que aconteceu no sonho. E aí eu falei isso, aí uma irmã sonhou que o filho dela subia num lugar e caía, quebrava o pescoço e morria, no sonho. E aí quando ela acordou, ela disse que lembrou do que eu tinha ensinado, porque foi no mesmo dia que eu ensinei à noite, que repreende e descansa. Que às vezes a pessoa repreende e continua apavorada. Repreenda, preocupada. Aí ela repreendeu, Deus, se tem algum mal querendo acontecer no meu filho, tá? O filho dela era criança, seja quebrado, cortado. E não é que aconteceu. Não lembro se foi no mesmo dia ou na mesma semana, que o menino caiu de uma árvore alta, ele chegou a quebrar, acho que o braço, ou trincou, mas da altura que era, poderia ter acontecido o que aconteceu no sonho, que o menino quebrou o pescoço e morreu. O menino só teve uma fratura que hoje está bem. Mas eu acho que, com certeza, a repreensão, eu acho que não foi coincidência, né? Afetou o mundo espiritual, não aconteceu o pior. Sim. Só que a única coisa que aconteceu foi o quê? Ela interviu, Deus quebrou o laço de morte ali, né? Mas ela tinha que ensinar ele a vigiar. Então, por exemplo, o sonho é um alerta. Vamos supor que você tem um filho e seu filho dirige moto. E aí você sonhou com seu filho sofrendo um acidente. Você ora repreendendo, porque Deus te alertou, só que você tem que ligar para ele. Deus mostrou para mim você sofreu um acidente, mas ele já te deu vitória, já quebrou. Descansa teu coração. Mas vigie. Aquele sonho que você contou, ele tem confiança. Meu pai é homem de Deus. Então ele vai andar devagar, cauteloso, vigilante. Se ele passava no semáforo, ele não vai passar. Se ele corta perto de caminhão, ele não vai cortar. Por quê? Porque agora ele está cauteloso com aquele sonho. Então o laço vai ser quebrado, né? Então a pessoa tem que repreender, mas alertar a pessoa. Então as pessoas sem conhecimento acabam matando. Todas as ferramentas que Deus nos dá é para edificação, né? Os dons, os talentos. Mas se a gente não souber usar, a gente também mata. É igual os dons. O Senhor conhece tudo acerca dos dons. O dom é para edificação. Mas se a pessoa não souber usar, ela mata. Então, por exemplo, eu tenho uma revelação.
A revelação foi certa, veio do céu. Mas a colocação errada mata. Aí você fala assim, mas Deus mostrou para mim. Eu vi em sonho aquela pessoa em adultério. E eu contei na igreja, apontei para ele. Então, mas Deus mostrou para você, mas era para você contar na igreja? Então, aquilo que Deus me deu foi certo, mas a abordagem, a colocação foi errada. Ao invés de eu chamar a pessoa no particular, eu contei em cima do púlpito. Você está em adultério. Era verdade. Mas agora eu perdi não só ele, perdi a esposa, perdi os filhos, trouxe um escândalo. Mas antigamente, você pegou um ponto interessante, que não tem a ver com o sonho, mas eu lembrei disso. Que o pessoal até se orgulhava, falava assim, oh, aquele lá era o profeta corajoso. E ele mesmo, alguns profetas falavam no passado, né? Não sei nem, Aham. eu não tenho contato mais com o pessoal assim, que falava assim, se Deus me mostrar, eu falo na cara mesmo. Ele era tipo um orgulho de Sim. apontar, você tá no adultério, coisa e tal. Então é errado fazer isso. Então, aí eu pergunto, trouxe edificação? Porque funciona assim, se Deus falar assim, ó, coloca o dedo na cara do fulano, porque Deus já está falando com ele faz tempo. Então era necessário, Deus deu o comando, o Espírito Santo falou assim, pode falar, Deus não vai perder ele. Agora, se o Espírito Santo Deus não mandou, eu vou lá e falo, só para me mostrar que eu sou profeta? Ó, fulano, Deus só me mostrou. Porque Deus revela mesmo, revela até um motel que a pessoa foi. Mas era para mim chegar no púlpito e contar diante da esposa, diante dos filhos. Você tem noção dos traumas que isso pode causar? Você está entendendo? Ainda que ele não vai se arrepender, não vai ser salvo, mas eu vou perder muita gente. Entendeu? Então, as pessoas antigamente tinham medo do profeta. Por quê? Por causa da abordagem. Uma coisa é Deus mandar você ir lá e fazer que nem Elias fez, tacar o dedo na cara. A outra coisa é Deus dar uma revelação e eu tenho que esperar um comando. E aí, Senhor, o que eu faço? Porque Deus já me mostrou em sonho, mas eu contei em cima do púlpito, eu não contei, era para mim contar para a igreja. Eu só falei, Deus me revela que tem alguém aqui em fornicação. Então vem, procura teu pastor, confessa que ele vai te ajudar. E você está com o coração seu já querendo desviar, não desvie. Não vai embora, que senão o diabo vai te atropelar. E a pessoa, ninguém sabia quem era, foi lá e se arrependeu, trouxe edificação. Agora, no passado, não julgo os nossos pais, né? Não julgo os homens, mas quantas pessoas não morreram? A revelação foi certa, mas a forma de abordar foi errada. Quantas pessoas, pastor, morreram? Desviaram, os filhos, perdeu a esposa. Você imagine só, se Deus te dá uma revelação de uma mulher em adultério, um homem em adultério, e você chama ele e conta, Deus já me mostrou, cara. Procura teu pastor, procura ajuda, confessa para tua esposa. Aquilo vai trazer reconciliação, vai trazer arrependimento, vai trazer restauração, aliança. Agora eu chego e lanço em cima do púlpito, a esposa olha para o meu marido, como assim? Dali mesmo já quebra aliança. Você tá entendendo? A pessoa se revolta e nunca mais volta para a igreja. Então, eu não consigo ver. Eu creio que Deus fala diretamente com pessoa sim, mas é quando tem um comando do Senhor. Sem um comando, Deus vai matar. Né? É que nem a profecia. A profecia é para quê? Para edificação, não é? Mas se eu não souber entregar, pastor, eu mato. Entendeu? Então, Então, eu ouvi uma frase nesse dia, tem a revelação, a interpretação e a aplicação. Tem um aplicação. apóstolo que falou isso, Isso. como aplicar. E igual o sonho é uma revelação. Às vezes as pessoas erram na interpretação do sonho, entende errado, acontece isso. Vamos dizer, Deus deu aquele sonho, vamos dizer que você vai falar que existem as fontes do sonho, né? Sim. Explicar qual é as fontes, mas vamos dizer, antes de entrar nas fontes, é uma revelação de Deus, o sonho é Isso. profético. É profeta. Mas ele errou na interpretação, pode acontecer isso? Pode, com certeza. O homem está propício a isso, né? A interpretação, o sonho, a revelação que Deus deu foi boa, foi certa, mas a forma que ele interpretou, né? Eu não posso interpretar daquilo que eu estou vendo. Quem que é a fonte dessa interpretação? Quem que é aquele que vai me esclarecer? É o Espírito Santo de Deus. Então eu não posso chegar já na minha ansiedade e já aplicando. Eu preciso buscar. Espírito Santo, como que é? O que está acontecendo? Enquanto eu não tiver um comando, eu não posso aplicar. Deus me deu, mas eu não posso aplicar. Então, eu tenho que saber interpretar. Primeiro ponto. Né? Teve a revelação, a interpretação e agora a aplicação. Então, é uma ferramenta muito perigosa, né, a revelação. É muito perigosa. Se eu não souber usar, é complicado. Então, tem que saber interpretar. E a interpretação, ela é bíblica.
Só que tem um porém aí. A interpretação da Bíblia, ela não é difícil. Deus, ele fala de uma forma simples. É só você olhar lá no tempo de José. Pegue hoje, os irmãos de hoje, eu sempre entendi isso. Eu ia contar sonho para as pessoas, e as pessoas falavam, isso é sonho de barriga cheia. Mas não era sonho profético. Por quê? A interpretação veio para mim, ou a revelação veio para mim. Mas é por isso que tem que ter a interpretação do Espírito Santo. Se José, se chegasse para você hoje e falasse aquele sonho que foi contado para José, ó, eu vi 7 vacas magras e eu vi 7 vacas gordas. O que queriam falar para você? Ei, irmão, você tá pensando em churrasco, não é? Esse irmão tá pensando muito em carne, isso aí é barriga cheia. Não é assim? Por quê? A gente precisa entender a forma que Deus fala numa forma humana para a gente entender. Então Deus não vai dificultar, trazer por enigma. Deus vai facilitar. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Mas, pastor, esse do José é impressionante. Isso porque 7, como ele ia. Porque foi o Espírito de Deus. O número 7 podia ser 7 dias, 7 meses. Mas ele sabia, é 7 anos. Teve que vir uma revelação direta do Espírito de Deus. Até os ímpios, né, os pagões reconheciam que esse carrega o Espírito dos deuses. Né? Então, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, tem que ter uma interpretação. Eu não posso chegar aqui e falar, não, conta 7 dias. Você imagine quantos homens de Deus que Deus já deu, só que ele, na ansiedade, conta 7 dias. E não era 7 anos. Conta 7 dias e você vai ver a resposta. Mas peraí, passou 7 dias, não veio. 7 não veio. E aí a pessoa desfalece, ela nem espera. Quando chega nos 7 anos se cumpre, ela nem vai lembrar, porque ela desfalece. Então o sonho, ele é muito perigoso. E a falta de conhecimento está fazendo as pessoas usar de forma errada e matando muita gente. Tem gente que chega e fala na cara, fala, olha, Deus me mostrou essa madrugada o teu marido te traindo. Pronto, a mulher chega em casa, já seu vagabundo, seu sem vergonha está me traindo. Deus revelou para uma missionária, profeta lá na igreja, já não mente. Não, a revelação foi verdade mesmo. Né? Mas não era um alerta. Ou seja, talvez a revelação do sonho não era com o marido dela. O problema não estava no marido. Ô, irmã, Deus mandou você vigiar e cuidar bem do seu marido, senão você vai perder ele. Olha que diferença. Aí eu olho e falo assim, teu marido é um sem vergonha. Ele está de olho em outra mulher. Vigia que ele já está de olho em outra mulher. Deus mostrou ele em adultério. Não. Deus mandou você parar de ficar negligenciando sexo pro teu marido, tá? Porque senão você vai perder teu marido. Porque o laço já está no pé dele. Porque você está negligenciando sexo para ele. Olha aí. Então, é muitos fatores aí, pastor. Mas não acontece isso na igreja, né? Não, imagina. Eu pego pessoas que vêm até mim e falam, não, pastor, eu já dei um castigo para ele. Não, quando acontece isso aí, eu largo ele lá 5 dias sem relação. Eu falo, é mesmo? Maravilha. Você tá dando lado para um espírito de prostituição derrubar o teu marido. Depois não vai falar que ele que é sem vergonha, tá? Porque foi você que abriu o laço. Onde já se viu isso aí? Você está pecando. Isso é brecha. O seu corpo não pertence a você e nem o corpo do teu marido pertence a ele. Você tá entendendo? O meu corpo pertence à minha esposa. Se a minha esposa quiser ter relação sexual comigo hoje, eu tenho que ceder, cansado ou não. Se ela quer. Por quê? Aí não. Porque hoje ela não fez o almoço para mim e eu fiquei bravo. Aí eu abro uma porta para um espírito de prostituição entrar. Né? Quantos casamentos foi destruído? Ei, pastor, tem mulher que chega a ficar 1 mês deixando... E aí tá abrindo porta pro diabo. Então, você observa só como que Deus pode trazer em sonho. E a gente tem que ser muito cauteloso para entregar. Eu sou muito cauteloso com sonho, pastor. Mas é interessante isso, você pegando nesse ponto, pastor Paulo, que igual a pessoa, no sonho, ele tem uma visão, ora por alguém, ele vê no sonho uma pessoa e um caixão, por exemplo. O caixão na casa da pessoa. Então ele deduz que vai ter morte. Que vai ter morte. E às vezes não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Pode ser espiritual, pode ser física. Aí você chega, você imagine só, você tem um sonho desse aí. Eu vejo um caixão, aí eu chego lá, irmã, ou eu vi um caixão na sua casa. Deus mostrou para mim que vai ter velório. A mulher já tá depressiva. Já tá à base de remédio. Pronto. Tá feita a cama. Então, tem que saber entregar. Olha, eu fico imaginando quantos casamentos, quantos relacionamentos foi destruído por causa disso aí.
A mulher sonhou com o marido dela, estava traindo ela, ela já acordou batendo no marido. Isso é real, pastor. Eu pego o caso assim, tá? Seu vagabundo, sem vergonha, está me traindo. Ele falou, da onde você tirou isso aí? O diabo já colocou isso na minha mente. Teve uma vez que o diabo lançou uma seta sobre mim num sonho. Pastor, tão real que foi. O diabo colocou uma seta na minha mente que minha esposa estava me traindo. Tão real que foi, que doía. Eu estava em desespero. E eu orando, repreendendo, eu falei... E eu repreendendo, No e sonho? meu Deus... Não, repreendendo depois que acordou. Eu acordei, fui pro trabalho, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Misericórdia, Senhor, não pode ter acontecido, Senhor, não vou suportar isso. E em crise, quando deu umas 3 horas da tarde, eu falei assim, peraí, Satanás, você está repreendido. Você está repreendido. Eu jogo por terra essa seta, eu repreendi. Passou. Ele estava me vencendo. Então, agora você imagine só, eu que estava em oração, eu que estava alinhado com a palavra, da libertação ele fez isso, você imagina uma pessoa então que não tem conhecimento da palavra, o que ela não faz? Tem gente que até mata a pessoa porque teve um sonho que a mulher dele estava traindo ele, com o irmão dele, com o parente. Teve já homicídio por causa disso aí. Suicídio. Por quê? O maior campo de batalha é a mente. Então a pessoa teve um sonho, o diabo acorda e martela o dia inteiro. Não, ela te traiu, mata ela. Mata ela. Já vi muitos casos assim, a pessoa teve um sonho e depois o diabo ficou martelando o dia inteiro na mente dele. Então a falta de conhecimento. As pessoas precisam entender que não é só Deus que vem em sonho, o diabo também vem em sonho. Ele vem em sonho. O seu corpo físico está dormindo, mas a tua alma e o teu espírito que está no mundo espiritual não está dormindo. Então é Deus revelando o mundo espiritual. Né? Você está sob ataque. Então pode vir tanto uma revelação de Deus quanto pode vir um ataque do diabo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o primeiro ponto aí, sonho é uma linguagem de Deus, é uma das linguagens de Deus. E qual é a necessidade de Deus falar com o ser humano? Porque Deus tenta falar e o homem não escuta. Então Deus precisa vir em sonho. E aí o que acontece? No sonho é tantas informações na mente da pessoa, é tantas vozes da mente da pessoa que ela não consegue interpretar o sonho dela. Ela não sabe isolar o que é bíblico e o que é antibíblico. Ela não consegue isolar, pastor. E aí, sem ter o conhecimento da palavra, a pessoa acaba caindo em heresia. Quantas pessoas teve um sonho e abriu o ministério e desfaleceu? Quantas pessoas teve um sonho e abriu uma empresa, investiu algo sem ter conhecimento? Né? Talvez o sonho até era de Deus, mas não era para já. É algo do futuro. Né? Deus me deu um sonho abrindo a igreja, eu vi a igreja cheia, Deus curando, batizando, mas era para daqui 5 anos ainda. E aí eu simplesmente vou lá e abandono a igreja, abandono tudo, abro o ministério, pronto, estou botando para quebrar. Porque você precisa entender, peraí, é para 7 meses, 7 dias, 7 horas, 7 anos. Então, eu preciso saber interpretar o sonho. Por isso que nas lives as pessoas falam, eu sonhei com isso. Eu só dou um direcionamento, mas dar uma definição, não. Jamais não sou doido, aí a pessoa toma uma decisão errada, pronto, foi a interpretação que você deu, não dei, então não dou interpretação nenhuma, não. É muito complicado, pastor. Ainda que Deus esclarece. Tem hora que as pessoas contam sonho para mim, para ela tá de ponta cabeça, mas para mim já vem já montado. Eu falei, mas já tá aí, Deus já mostrou para você. Não, pastor, não entendi. Mas para mim já tá, Deus já veio, pegou o quebra-cabeça e montou, tá assim, ó. Né? Só que daí tem sonhos que não tem fundamento nenhum, não faz sentido nenhum. E aí o Espírito Santo revela. Esse sim, eu fiz uma mentoria com uma africana esses dias, e ela falou, pastor, eu não estou preocupado mais comigo. Meu filho tem 26 anos, está com um problema assim, assim, assim. Eu quero que você me ajude a encontrar o problema dele. E nós fomos fazendo aquele mapeamento na família, no histórico e nada. E quando eu terminamos a mentoria, eu falei, meu Deus, e agora? Como eu não pude ajudar a irmã. No final, ela, pastor, o senhor interpreta sonho? Posso contar um sonho para o senhor? Mas, pastor, pensa num sonho sem pé e sem cabeça. Sonhou com o pai e a mãe que morreu. E ela pega a panela e começa a fazer comida para o pai e a mãe que morreu. E ali eu já fui isolando já as partes. Não, sonhar com quem já morreu é demoníaco, repreendo isso aí. Isso aí não vem de Deus. É espírito maligno. E aí ela fazendo comida, ela falou, deixa que eu faça comida pra você. Nossa, mas como que você come essa gororoba aqui? Misturou arroz com molho? Onde já se viu isso?
Só que ela falou assim que dentro da panela, assim, do arroz, sai um absorvente. Aí se eu contar pra você esse sonho, você vai falar assim, moxe, essa mãe tá... Acho que ela tá... ó, acabou de ver absorvente, né? E teve um sonho. Mas aí o Espírito Santo de Deus me deu a interpretação instantaneamente. Não faz sentido nenhum, né? Mas o Espírito Santo deu a interpretação. Eu olhei pra ela e falei assim, quem da sua família, da sua casa maternal, fez aborto? Ela, minha avó, minha mãe e eu fiz 2. Falei, tá aí o problema do seu filho. Uma simples interpretação. Tá aí o problema. A porta que você abriu, por isso que seu filho está sobre essa situação hoje. Então você já vem carregando isso da sua geração já, e você vai dar continuidade. Faz 2 abortos, né? Então, tem sonhos que vêm esclarecido, mas a interpretação que é o perigo, pastor. A interpretação. Né? Tem gente que tem uma capacidade, porque eu acredito que sonho, pastor, é uma capacidade dada pelo Espírito para a pessoa. Interpretar. Quem tem interpretação. Quem tem a interpretação. Isso. É isso que eu ia até perguntar. Você tem essas interpretações, você estudou aonde para aprender? Com o Espírito Santo. Na escola do Espírito Santo. Veja bem. Por quê? Eu sempre procurava na internet, né? Tem muitos homens de Deus, né, que têm interpretação. Tem homens de Deus que na live Deus dá instantaneamente. Então, isso é uma capacidade que Deus dá para aquela pessoa. O meu caso é diferente. O meu caso tem interpretação que Deus dá e tem interpretação que ele não deixa eu falar. E eu não dou, eu fico quieto. Eu não dou porque a pessoa não vai suportar o que eu vou falar.